Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Francisco Souza aqui mais uma vez para trazer hoje uma reflexão bíblica para vocês, tá bom? E a nossa reflexão hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do versículo 36. Somente nós vamos fazer uma reflexão em 3 versículos, 36, 37 e 38, que diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O versículo 50 vai dizer o seguinte: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Nessa reflexão, quero trazer para vocês algo maravilhoso que a gente pode ver de um encontro real com Jesus. Jesus ele foi convidado por um fariseu, e foi jantar na sua casa. Aí a gente percebe de uma mulher que Lucas relata, quando a Bíblia fala que ela é uma pecadora, muito provavelmente, tá, irmãos? Muito provavelmente essa mulher era uma prostituta, porque os pecadores, a Bíblia vai dizer que Jesus assentava nas mesas com pecadores, publicanos, né? E esta mulher não era diferente. Ela era uma pecadora. Então, muito provavelmente, uma prostituta. Muito provavelmente, tá bom? E aqui nós vamos ver que ela foi ao encontro de Jesus. Mesmo contra todos os paradigmas, entrar na casa de um fariseu, já que o fariseu não se sentia tão santo, que não podia se misturar com os pecadores. Uma coisa, irmãos, é você não aprovar a prática. Outra coisa é você saber que a pessoa é pecadora e se afastar, se isolar. Quando a gente faz assim, nós limitamos a graça do evangelho. É claro que se eu não vou, Deus vai enviar outra pessoa. Mas aqui os fariseus eles se sentiam tão santos que não se misturavam com pessoas pecadoras. Mas esta mulher quebrou todos os protocolos, todos os paradigmas. Ela foi ao encontro de Jesus. Mesmo sabendo do julgamento que as pessoas iam fazer, mesmo sabendo até de perigo, talvez até de um apedrejamento, ela foi ao encontro de Jesus. Só que se você ler todo o relato, eu estou usando a Bíblia, a Nova Versão Internacional, mas se você for olhar todos os versículos, Jesus vai fazer um grande contraste com a ação desta pecadora para com o fariseu que chamou. Por exemplo, quando Jesus vai até a sua casa, é de costume uma pessoa que convidou trazer o seu servo, o pior escravo, para limpar os pés, para lavar os pés daquele convidado. E Jesus não recebeu isso. Jesus não recebeu. Quando você vê, o versículo 45, ele vai dizer assim, o versículo 44, em seguida virou-se para sua mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, depois desse fariseu questionar se Jesus realmente era quem ele era, ele saberia quem era a mulher, que era uma pecadora. Só que este homem, fariseu, não honrou Jesus, ao menos de lavar os pés, trazer o servo para lavar os seus pés. Já a mulher não. A mulher chegou com suas próprias lágrimas, derramou sobre os pés de Jesus e secou seus cabelos. E secou seus pés, perdão. Então nós vamos ver o que a graça salvadora de Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Ela muda completamente, mas a pessoa, primeiro ela sabia quem ela era, uma pecadora, ela muito provavelmente ouviu falar dos feitos de Jesus e sabia quem Jesus era, o Messias, e correu a seus pés para receber perdão da sua alma. Ela não foi receber uma outra coisa a não ser perdão dos seus pecados. E ela alcançou essa graça. O versículo 50 ele vai dizer, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Entende? Então toda vez que nós nos sentimos pecadores, achamos que nós falhamos, nós precisamos nos render aos pés de Jesus. Nós precisamos nos render assim como esta mulher fez. Ela enfrentou todos os paradigmas, nós devemos enfrentar todos os nossos problemas e entregar nossa vida a Jesus. Porque Ele perdoa os nossos pecados nessas falhas. Olha, não há, como eu fiz um vídeo sobre um estudo bíblico sobre o filho pródigo, não há pecado que o Senhor não possa perdoar, né, irmãos? A graça de Jesus nos alcança de uma maneira que nos constrange. O amor dele nos constrange. E quando nós depositamos a nossa fé nele, nós podemos descansar em paz,
Nós podemos entender que Ele nos amou, que Ele nos abraça. A graça de Jesus, ela rompe barreiras, ela rompe fronteiras, ela rompe todos os pecados. Afinal de contas, foi para isso que Ele veio. Foi para quitar a nossa dívida para com o Pai. Então nós devemos fazer igual essa mulher. É interessante que naquela época não havia carros, então Jesus foi àquela casa a pé. Então muito provavelmente os pés dele estavam sujos de comer areia, provavelmente cheio de camelo, fezes. Tem um livro se eu não me engano, Tommy Tender, um norte-americano, chamado Os Caçadores de Deus. Os Caçadores de Deus. Ele vai retratar essa passagem dessa mulher, que ela caçava Deus. Então ela enfrentou esses problemas. Ele vai, em seu livro, ele narra que as mulheres naquela época, os cabelos dela viviam como um turbante todo enrolado, preso, para que somente porque era a glória da mulher, é o esplendor da mulher, a sua beleza, o cabelo. Então ela, ao tirar, começa a secar com seus cabelos perto de Jesus, ela está demonstrando ali, ela está se humilhando ainda mais. Então, o primeiro ato de humilhação dela foi ir ao encontro na casa de um fariseu. Não foi na casa de Jesus ou na casa de seus discípulos. Foi na casa de um fariseu, de uma seita muito rigorosa. Então, ela primeiro se humilhou sabendo que ia encontrar Jesus lá. O segundo passo, ela se humilhou quando começa a derramar suas lágrimas nos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus. Então, muito provavelmente, como Jesus questionou que ele não trouxe o servo, é porque os pés dele poderiam estar com um odor muito forte. Com um odor muito forte de fezes, de xixi de camelo, sujo da areia do deserto. Então, ela se humilha beijando esses pés sujos de Jesus. Sujo que eu falo, irmãos, no sentido do pecado, tá? Pelo amor de Deus. E o terceiro ato, ela tira a sua glória, a sua coroa, que é os cabelos, a sua beleza. No costume, você sabe que uma mulher, o que ela preza muito a sua beleza, né? Ela começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela desce ao mais alto nível, ela se rebaixa. Em outra passagem de Tiago diz que nós devemos nos humilhar perante o Senhor, perante Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. E Ele nos exaltará. Então, ela se humilhou diante de Jesus e Jesus a exaltou a tal ponto de perdoar os seus pecados. Você quer ter perdão dos seus pecados? Se humilhe diante de Deus. Quer ter uma vida, quando eu falo abençoada em todas as áreas, principalmente a espiritual, familiar, se humilhe diante de Deus, irmãos. E Deus está pronto para nos agraciar, nos dar carinho. Imagina essa mulher como uma criança que vai ao colo do pai, reclina sua cabeça nos joelhos do pai ou da sua mãe, esperando um carinho, um aconchego. E ela recebeu isso de Jesus. E Jesus quer fazer isso comigo e com você, tá bom? Então, se você gostou dessa reflexão bíblica, compartilhe com alguém, comente, não deixe de se inscrever nesse canal, tá bom? Porque aqui vai ter muito mais vídeos para você. Deus abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.